Existem filmes que te enganam. Ilha do Medo vai além. Ele precisa que você seja enganado, porque só assim a história funciona. Na primeira vez você acredita estar assistindo um thriller policial clássico. Na segunda, você percebe que estava dentro de um labirinto psicológico cuidadosamente arquitetado. Ilha do Medo não é um filme sobre descobrir a verdade. É um filme sobre o que a mente faz para não encarar a verdade. Ano de 1954, o agente federal Ted Daniels chega a Shutter Island, acompanhado de seu parceiro Chuck, para investigar o desaparecimento de uma paciente do hospital Ashcliffe, uma instituição psiquiátrica que abriga criminosos considerados extremamente perigosos. Desde os primeiros minutos, tudo na ilha soa errado. O hospital parece uma prisão. Os médicos falam demais, só que sem dizer nada. Os funcionários observam Ted como se já soubessem quem ele é. E uma tempestade se forma, isolando completamente a ilha. Enquanto Ted avança na investigação, surgem suspeitas de experimentos ilegais, manipulação psicológica e conspirações institucionais. Mas pouco a pouco, a investigação externa começa a se misturar com lembranças pessoais, traumas de guerra e a sensação constante de que o verdadeiro mistério não está na ilha, mas dentro dele. A Ilha do Medo é um daqueles filmes que me provocou muito quando eu assisti ele pela primeira vez, e eu achava que tinha entendido o final desse filme. E é aquele tipo de final que é bem ambíguo, que pode levar a diversas interpretações. Para a gente falar sobre essas interpretações e falar sobre o final do filme, é impossível a gente chegar lá sem falar sobre os spoilers. Então, se você já viu esse filme, te convido a ficar aqui comigo até o final desse vídeo, onde a gente vai discorrer a história inteira, falando sobre o filme, sobre cenas específicas, sobre detalhes que a gente vai pegando durante a narrativa. No final, quando a gente já tiver falado sobre o filme, a gente vai trocar uma ideia referente a algumas interpretações, um final explicado, algum simbolismo, e a gente vai aqui na área de comentários discorrer também o que vocês acharam desse filme. Antes da gente falar sobre ele, quero deixar aqui a minha avaliação. É um filme muito inteligente, muito intrigante, que, diferente do que esse nome Ilha do Medo sugere, ele é mais um suspense investigativo, um thriller policial muito bem escrito, muito bem dirigido e, obviamente, muito bem interpretado. A carga dramática que o Leonardo DiCaprio traz aqui para o seu personagem é absurda. As camadas que esse personagem tem, os mistérios ao redor de sua mente, do seu passado, fazem com que o personagem Ted seja uma incógnita o filme inteiro. Em diversos momentos do filme você se pega se questionando: o que ele está falando é verdade? Será que as pessoas estão ali conspirando contra ele? Essa atmosfera conspiratória, ela é envolvente, ela é bem amarrada e ela é muito satisfatória. Caso você ainda não tenha assistido esse filme, recomendo fortemente que o veja primeiro e depois volta aqui para conferir o vídeo com a gente. Já deixa aqui nos comentários qual outro filme você gostaria que a gente fizesse análise aqui no canal. Já tá pronto? Pega a sua pipoca, apaga as luzes e vem comigo que a gente vai desbravar agora a Ilha do Medo. O filme abre então com uma neblina misteriosa, onde do nada surge um barco e logo que ele vai avançando, ganhando a tela, somos apresentados o personagem Ted, interpretado por Leonardo DiCaprio. É nesse momento que ele mostra que está passando mal, super enjoado, o mar agitado talvez esteja lhe causando algum tipo de enjoo. Ele está lavando o rosto e ele olha por uma janelinha do barco, olha para a água e fala para si mesmo: é só água. E tenta se recuperar. Quando ele vai lá para fora, do lado de fora do barco, tem lá o personagem Chuck, que é interpretado pelo Mark Ruffalo. Ele é o parceiro do Ted. Ambos são agentes federais que estão indo para uma ilha, a Shutter Island, para investigar o misterioso desaparecimento de uma personagem que aparentemente sumiu sem deixar rastros. A ilha é enorme e quando eles chegam lá eles percebem a baita estrutura que tem esse estabelecimento e também fortemente protegido por militares. Na chegada deles já causa um pouco de burburinho. Os olhares desconfiados das pessoas que trabalham ali na segurança da ilha, eles direcionam os seus olhos para o Ted, como se tivessem uma certa desconfiança do que ele estava fazendo ali. E essa atmosfera de
pode ter algo de errado com ele, com as pessoas da ilha, essa questão mais conspiratória permeia o filme inteiro. Então a gente começa a pensar, será que essas pessoas realmente queriam que ele fosse ali investigar? Começa a criar dessa forma, essa linha de raciocínio. E eles chegam lá, são obrigados a deixarem suas armas de fogo com o guarda, né, um dos guardas líderes ali da ilha, e só assim eles são autorizados a de fato entrarem na ilha para que possam se direcionar ao médico responsável por 3 dessas alas que a ilha tem, a ala A, a B e a C. E aparentemente a ala C da ilha, né, é onde é reservada para os criminosos de maior periculosidade. Essa chegada deles ali é um pouco conturbada, não só pelos guardas que têm olhares estranhos para eles, com exceção do guarda principal ali, o líder principal. Ele aparentemente os recebe muito bem, ele é muito cortês, muito gentil, só que os outros ficam meio que olhando estranho, principalmente pro Ted. Quando eles estão caminhando pelos jardins do hospital, você vê vários funcionários cuidando de outras pessoas que são pacientes ali do hospital. E é engraçado que aparece alguns personagens meio icônicos, né? Principalmente uma senhorinha com cabelo super ralo, com o rosto machucado, umas marcas no pescoço, fazendo um sinal de silêncio em direção ao Ted. Aí tu vê, meu Deus, que figura é essa? Essa mulher, meu Deus, parece o Sméagol, né, do Senhor dos Anéis, o que tá acontecendo? Então eles chegam e somos então apresentados ao médico que é responsável por todo esse hospital, não sozinho, mas é um dos principais responsáveis pelo hospital, personagem interpretado pelo Ben Kingsley. O personagem dele é o Dr. Cawley. Ele então introduz aos nossos personagens protagonistas, os investigadores, né, os agentes federais, todo o estabelecimento de forma mais geral, falando que existem métodos de tratamento que são muito ultrapassados. E ele inclusive menciona a tal da lobotomia. Ele é um médico totalmente contra essa prática super opressora, super invasiva. Ele acredita fortemente que pode ajudar essas pessoas através de outras práticas muito mais humanas. Então ele convida eles para sua sala, explica mais ou menos o que está acontecendo e começa a articular parte das informações que precisam ser passadas para os agentes referentes à investigação da mulher que desapareceu. O nome da mulher que desapareceu é Rachel Solando, e esse nome é importante para a trama. Não demora para que o Dr. John Cawley leva os 2 agentes federais para o quarto onde ficava a Rachel. Então, um quarto vazio, eles percebem que tem um par de sapatos, o que leva eles a entender que ela fugiu descalça pela ilha, então ela não pode ter ido muito longe, e que a probabilidade dessa mulher estar na ilha, escondida em algum canto, é muito grande. Então eles começam a olhar ali ao redor dos móveis, tal, eles encontram um papel. Nesse papel tem uma mensagem um tanto quanto curiosa. Esse bilhete enigmático é guardado para ser usado no futuro. Porém, agora a gente acompanha os 2 agentes acompanhados daquela força policial que tem ali na ilha, né, fazendo uma ronda ao redor da costa, nas partes onde tem muitas pedras, um lugar bem rochoso, super perigoso e facilmente, numa noite de tempestade, se alguém foge ali e se perde, muito provavelmente seria um erro fatal. E aqui a gente começa a notar algumas coisas bem curiosas. Enquanto o Ted está tomando nota e fazendo suas observações junto com eles, a chuva começa a cair com força e você percebe que vários policiais não estão fazendo de fato a investigação. Estão lá parados, conversando, batendo papo, e o Ted observa isso. E eles olham meio com cara de deboche, e você pensa, cara, eles estão de má vontade, o que está acontecendo? Cria-se essa sensação desconfortável, né? E você vai acompanhando, daí ele pergunta, e lá, como é que chega lá naquele farol? Ele fala, cara, lá é difícil de chegar porque as rochas são cheias de ervas daninhas, tem algumas que são venenosas, pouco provável que ela tivesse sucesso indo para lá. Mas o Ted ainda fica um pouco intrigado, né? E a investigação começa a avançar na mesma velocidade e violência que a chuva começa a lavar aquela ilha. Uma tempestade começa a se formar e tudo começa a ficar cada vez mais agoniante e claustrofóbico também, porque, poxa, você está numa ilha onde o único acesso é uma balsa e essa balsa é controlada pela diretoria do hospital, ou seja, ninguém sai e ninguém entra sem que eles saibam ou sem que eles deixem, inclusive.
Então fica aquele negócio, bom, eu estou numa ilha, estou preso aqui, buscando uma pessoa que desapareceu, todo mundo já vasculhou vários cantos e não acharam, o que eu vou fazer nessa ilha? Será que realmente eu tenho o direito de sair se eu quiser, se essa investigação não avançar? Ou será que eu tô preso nessa ilha? Esse é o tipo de pensamento que passa pela cabeça do Ted e ao mesmo tempo passa na nossa cabeça também, porque tudo parece que está se construindo de forma teatral como uma espécie de armadilha. Parece, por parte de alguns integrantes ali do hospital, que o Ted e o seu parceiro Chuck não são bem-vindos ali. Mas ao mesmo tempo, eles foram chamados para achar essa pessoa que fugiu, né? Fica essa incógnita por um bom tempo no filme. E isso instiga ainda mais o mistério, sabe? No decorrer do filme, o Ted é visitado constantemente por memórias muito conflituosas. Eu vou explicar como funciona. No começo do filme, ele é visitado por memórias de sua esposa. Essas memórias, elas são um pouco confusas, porque parecem estar confusas mesmo na mente do Ted. Ele explica pro Chuck que a esposa dele morreu num incêndio na casa deles. E ele ainda tenta falar algo do tipo assim, mas ela é importante saber que ela não morreu por conta das chamas, e sim por conta da fumaça. E ele evita um pouco tocar no assunto sobre ela. E em outros momentos, a gente tem alguns flashbacks nas memórias dele, memórias enquanto ele tá lúcido, né? Tipo, ele tá olhando para alguém e aquilo faz ele lembrar de momentos da Segunda Guerra, onde ele foi batalhar na Segunda Guerra, participou inclusive da libertação de alguns judeus. Essas memórias e esses momentos que ele lembra de lá são momentos muito pesados. O filme em si ele não é muito pesado, mas ele tem momentos específicos que ele toca em temas muito pesados e ele mostra algumas coisas relacionadas a esses temas que são muito fortes. Um exemplo clássico é de quando eles chegam lá na Alemanha para libertar alguns judeus que estavam nos campos de concentração. E eles conseguem, com certeza, libertar algumas pessoas, mas outras eles chegaram meio que tarde demais, assim. Pessoas que chegaram a morrer congeladas saindo de vagões onde elas estavam presas. E essas cenas, os efeitos práticos desses bonecos, né, essas próteses que simulam essas pessoas ali, são tão realistas que chega a dar um embrulho no estômago, assim. Essas cenas são bem intensas. Para quem é mais sensível a esse tipo de tema, como eu, por exemplo, são cenas muito fortes, assim. E essas lembranças acompanham o Ted como se fossem fantasmas que não querem desgrudar dele, assim, sabe? Ele luta muito contra esse tipo de memória. E elas aparecem principalmente quando a gente é apresentado a um personagem que é um dos médicos ali do hospital, interpretado pelo o exorcista, né, que é o Max von Sydow. Esse ator, já aqui sim é um senhorzinho, né, ele é totalmente a favor de processos muito mais invasivos do tratamento para pessoas com problemas mentais, como a lobotomia, por exemplo. E ele conversando ali com o Ted enquanto ele está querendo investigar, ele quer inclusive acesso à ficha dos pacientes, coisa que esse médico nega, inclusive. O Ted sente que, através do sotaque dele, que esse médico pode ter sido criado, né, ou nascido na Alemanha e aprendeu inglês depois. E ele começa a alimentar um pouco de raiva e, inclusive, levanta suspeitas. E a gente vai chegar lá nessa parte, mas ele fala assim, então quer dizer que você é alemão, né? O teu inglês aí é meio carregado, então você deve ser alemão. E ele, aparentemente, alimenta um certo remorso e ódio contra os alemães. Totalmente justificável com o período histórico onde o filme se passa, né? E pelo que o personagem também vivenciou ali no passado recente, né? Ted é visitado mais algumas vezes por memórias bem perturbadoras de sua esposa, inclusive as cenas do incêndio, uma imagem visualmente muito bonita, colorida, só que com umas certas fuligens de cinzas, assim, né, pelo ar, flutuando. Ele abraça ela num momento muito bonito, só que daqui a pouco, pelas mãos dele, assim, quando ele está abraçando ela, da barriga dela primeiro sai água, depois sai sangue, aí depois ela é consumida pelas chamas e só ele fica assim. Pô, é uma imagem perturbadora, mas visualmente muito bonita, muito bem feita, assim, né? É mais um desses sonhos acordados aqui do Ted, né?
Ele então consegue autorização para falar com alguns dos pacientes. Aqui tem um cara muito psicopata com quem ele troca uma ideia, que fala abertamente e friamente que uma moça falou algo que ele não gostou, ele picou a cara da mulher. O Ted é meio poucas ideias, ele não gosta muito, ele fica provocando o cara até o cara dar uma surtada. Aí depois ele conversa com uma senhora, essa senhora fala algumas coisas que não são tão úteis, mas de repente ela fala o seguinte, ela pede pro agente Chuck, fala assim, tu consegue uma água pra mim? Ele vai lá, pega. Quando fica só ela e o Ted de frente a frente, ela pega uma caderneta que é dele, escreve algo rapidinho, sem que ninguém veja, e entrega pra ele. Depois, mais pra frente, a gente vê, e ele apresenta isso pro Chuck, inclusive, que ela escreveu run, né? Corra, tipo, fuja. Então, opa, o que tá acontecendo aqui? Como assim, fuja? O que ela quer dizer com isso? A cabeça da gente já vai a milhão, porque será que ela quer dizer algo para ele referente à instituição? Será que a instituição está armando alguma coisa? Tem algo de errado acontecendo ali? Tem um tipo de teoria, uma espécie de ideias que vão percorrendo durante o filme, algo que pode apontar para nós, e o Ted acredita muito nisso, que estão fazendo experimentos com as pessoas ali, nazistas fazendo experimentos com pessoas ali. E isso começa a ficar na cabeça dele. E aí ele começa a falar pro Chuck que ele tem um amigo, que esse amigo trabalhava pro governo, recebeu essas informações privilegiadas e falou que esse tipo de coisa acontecia, e aquilo pode estar realmente acontecendo ali na ilha. E essas teorias que ele vai alimentando, o Chuck meio que entra um pouco na onda, mas nem tanto. E o leva a convidá-lo para, em um momento, naquela chuvarada, no meio daquela chuva intensa, eles vão para uma outra ala da ilha, onde eles podem conseguir talvez algumas informações. Lá, eles meio que conversam sobre esse amigo, né, do Ted, ele expressa suas teorias de conspiração ali, e depois eles são achados pelo pessoal ali da ilha e trazem eles de volta para a ala, falando, ali eles não poderiam ter ido, né? E essa situação de teoria de conspiração, ela vai ganhando força porque todo mundo começa a agir estranho, sabe? Os funcionários agem estranho, alguns pacientes também. Tem um militar meio estranho que olha diferente pro Ted, assim, e fica... Talvez eles não quisessem que o Ted estivesse ali. Talvez a investigação deles possa levar a algo revelador que comprometa a integridade dos estudos ali na ilha. Cansado de ser deixado para trás, o Ted acha que as pessoas não estão trabalhando a favor dele ali para ajudá-lo na investigação. Ele invade uma reunião onde tem vários médicos, os diretores ali da instituição, e fala assim, eu quero saber onde está a ficha com o nome dos pacientes. Eu quero que isso nos leve direto a tal da Rachel, que desapareceu. Daí ele chega ali para ele, o Dr. Coley, né, bem mó tranquilão, mó paz, né, fala assim, olha, acho que não vai mais ser necessário. Rachel voltou. Ela está de volta, está lá no quarto dela. Aí você fica, ué? Que história é essa? Então, ele nos leva até o quarto. Tá lá, uma moça de cabelos castanhos, tá descalça. E aqui, ela tem uma conversa com o Ted. Essa conversa aqui é muito reveladora. Então o Ted pergunta pra Rachel se pode fazer algumas perguntas que podem ajudar ele numas buscas que ele tá fazendo ali. Ela fala pra ele exatamente o que ele pergunta, né? Tipo, o que você fez ontem? Daí, no caso, o dia de ontem seria o dia que ela sumiu, né? E ela responde o seguinte: bom, eu preparei as coisas para minhas crianças, dei café para elas, depois eu enviei elas para a escola e depois eu dei uma longa nadada no lago. E na hora que ela começa a falar essas coisas, mostra pra gente o rosto do Ted, que cada coisa que ela fala, cada elemento dessas atividades que ela fez ali, parece que cutucam ele de alguma forma, e tu não entende na hora o porquê disso. E daqui a pouco ela levanta e ele pergunta assim, tá, e depois? Aí ela fala assim, eu vi você. Daí ele, pô, desculpa senhora, não sei do que tu tá falando. Daí ele se afasta um pouco, ela vem e começa a falar pra ele que sentiu muita falta dele. Ela tá se dirigindo a ele como se fosse o marido dela, né? E ela vai e abraça ele, fala que sentiu muita falta dele, que ele se afastou muito. Daqui a pouco ela grita com ele, aí eles afastam ela. É o caos essa cena ali, né? Mas ele fica muito perturbado. O que ela tá falando?
que é isso? E a gente fica perturbado junto com ele, né? I'm so sorry, but everything's gonna be alright, okay? Essa conversa que ele teve com a Rachel deixou ele bastante realmente perturbado. E ele sai da sala sentindo, como se estivesse sentindo uma dor muito forte de cabeça, assim. E ele pede pro Dr. Coley uma aspirina, alguma coisa pra ele tomar. E, cara, ao mesmo tempo que tá chovendo muito forte lá fora, uns raios muito fortes, parece que aquelas luzes muito fortes perturbam ele. Ele até fala, talvez você seja fotossensível, e dá um remédio pra ele dormir. E ele dorme, e ele tem uns pesadelos bem esquisitos, mostra ele caminhando por aquele campo de concentração numa noite bem escura, fria, aqueles corpos congelados de pessoas mortas, uma imagem de uma mulher adulta com uma criança ali, aquilo começa a perturbar ele de uma forma que tu não consegue entender ainda o que está acontecendo. Você chega a teorizar de que eles possam estar drogando ele e manipulando os pensamentos do Ted, talvez para tirar ele dessa jogada, dessa investigação, porque talvez eles estejam mascarando algo muito macabro, algo muito sinistro, que eles não querem que os agentes federais saibam. O tal nome do homem comunista perigoso que ele pergunta para Rachel é Andrew Ladies. E esse nome ele já tinha mencionado para o Chuck e descreveu como o homem responsável pelo incêndio no apartamento, no prédio, onde ele morava com sua esposa Dolores, no qual resultou na morte dela, né? Então ele culpa esse homem. E por que é importante esse nome? Porque aquele bilhete que eles encontram no quarto da Rachel tem a pergunta, né, que é quem é o 67? Quem é o número 67? Porque aparentemente existem 67 pacientes ou presos, né, como você quiser chamar, nessa ilha, que deveriam estar ali. E ele acredita fortemente que esse outro prisioneiro seria o Andrew Ladies. Mas ele quer ter acesso a essas fichas justamente para ver se é esse cara. E ele acredita fortemente que é ele. Ele descreve esse cara pro Chuck como um homem horroroso, com uma cicatriz horrorosa no rosto, ele tem um olho de cada cor, enfim. Por que eu tô falando isso? Por que isso é importante? Porque agora, do nada, ele vagando ali pelo hospital, ele entra num cômodo, tem uma lareira ali acesa, uma poltrona, e ele vai andando por trás. Quando ele chega lá, ele tem um encontro com esse cara. Do nada, esse cara se levanta, acende um cigarro para ele e tem um breve diálogo com ele. E o Ted fica meio em choque, como se ele não tem forças para reagir com relação a isso ali, sabe? E ele tá diante da pessoa responsável pela morte da esposa dele. E esse cara some, do nada. Ele se vê sozinho no ambiente e daqui a pouco ele olha um pouco pra frente. Quem ele vê? A personagem Rachel, toda ensanguentada, e 3 crianças no chão. O que tá acontecendo? O que tá acontecendo? Estão dando droga pra esse homem, não é possível? Eles estão medicando ele com algum alucinógeno? E ele vai lá, se aproxima, a menina tá encharcada com sangue e uma cara meio de tipo, parece que tá satisfeita com aquilo ali. Ele olha pra uma das meninas, ele pega essa criança no colo, ele vai caminhando com ela, andando, daqui a pouco, pum, um daqueles relâmpagos surge, dá um clarão e a gente vê o rosto do Ted, tipo, opa, era um pesadelo. Aqui a gente tem uma cena que remete ao filme A Origem, que é um filme que o Leonardo DiCaprio também faz sobre sonho dentro do sonho. Aqui acontece algo parecido, porque tem um sonho dentro do sonho. Quando a gente acha que ele acordou, ele não acordou. Ele vê de novo uma imagem de um lago, uma menina dentro do lago, encarando ele, com os olhos abertos assim, bem bizarro. E daqui a pouco ele vê a esposa, a Dolores, né, com seus cabelos loiros, toda molhada. E ela vem e fala pra ele que a pessoa responsável pela morte dela ainda tá ali, tá na ilha. Aí fica, que coisa, quem que é essa pessoa? Aí ele pega aquele bilhete, quando ele acorda, agora ele acorda de verdade, não dentro do sonho, aquele bilhete de quem é o 67. E ele quer saber mais. O que acontece? No meio de toda essa tempestade, todo esse caos que está acontecendo na ilha, tá alagando várias alas, né? Então, para que essas pessoas não morram dentro da ilha, eles estão libertando e trocando de celas de alguns pacientes. Porém,
ele arranja uma brecha para ir lá na tal da ala C, que supostamente era proibida para ele ir lá, que é a ala onde tem os pacientes mais perigosos. Ele vai até lá, ele é acompanhado pelo Chuck, inclusive, e quando ele chega lá, ele vê que tá a polícia, loucura, correndo, um monte de gente correndo, tá uma confusão por causa dessa tempestade, chuvarada, vento forte, árvores caindo, tá o caos mesmo, assim. E ele vai lá, e do nada ele leva um susto com um paciente que tá lá meio andando sozinho, dá um cagaço nele assim, sai correndo, ele confronta esse paciente, o paciente pega ele pelo pescoço, daqui a pouco ele sai na porrada com o cara, a polícia consegue tirar ele e fala, que isso, cara? Tá maluco? Não é pra ficar agredindo os pacientes aqui, cara, pelo amor de Deus. Aí eles levam o cara pra uma outra ala, e o Chuck fala, cara, tu precisa respirar, né? Se afasta um pouco. E nele vagando meio assim, né, depois desse excesso de raiva, porque o cara deu um susto nele, estrangulou ele, né? Ele vai caminhando, e ele chega numa ala onde, nossa, tem umas grades assim, sujas, os caras botando os braços pra fora, um lugar totalmente insalubre, e no final do corredor ele encontra um personagem que ele tinha apenas mencionado pra gente. Ele mencionou pro Chuck aquele tal amigo, que era um informante, que falou sobre todas essas conspirações, essa trama do que está acontecendo na ilha, os experimentos com nazistas, essa coisa de lavagem cerebral. E aqui esse diálogo deles aqui, ele é bastante revelador. Hate us. Esse personagem, George Noyce, está lá todo machucado e do nada, tipo, o Ted pergunta, cara, o que tu tá fazendo aqui? Ele diz, eles me pegaram, isso aqui é tudo culpa tua. Tudo isso aqui é culpa tua. Aí ele, como assim, cara? Eu não tô entendendo o que você tá falando. Daí ele se aproxima e fala assim, ó, cara, tudo isso aqui é um jogo. Tudo que tá acontecendo aqui é um jogo feito pra você. Aí o Ted, o quê? Como assim? Sabe aquele negócio que eu te falei, do farol? Eles estão levando pessoas lá pro farol pra fazer lobotomia. Aquela conspiração, aquilo tudo que eu te falei é verdade. Daí o Ted fica com isso na cabeça, ele fica meio, cara, sem reação, e ali no meio ele tá muito confuso, porque de vez em quando ele tem uns vislumbres da esposa, e ela fala com ele, e o George fala pra ele assim, cara, pra tu se livrar dessa, tu tem que largar a mão dela, larga dela, chega, sai daqui. Daí ele, eu não consigo, ele fala. E quando ele tá saindo dali, ele se encontra com o Chuck e o Chuck pergunta, cara, o que tu fez lá? Com quem que tu andou conversando lá dentro? Daí ele fica, cara, depois a gente conversa sobre isso, eu preciso descobrir o que acontece lá no farol. Daí o Chuck fala, cara, não sei se vale a pena ir lá, é perigoso, depois dessa chuva, dessa tempestade, o mar ali tá revolto, né? Não, eu preciso ir lá. Daí ele, não, eu vou contigo. Daí o Ted fala assim, não, eu vou sozinho. Ele meio que tá desconfiado, assim, né? E ele começa a ir, vê que a água tá muito revolta ali, né, ao redor das pedras que dão acesso ao farol. Ele desiste e volta. Quando ele volta, ele encontra uma chepinha de cigarro, assim, queimando sozinha, bem na beira do penhasco ali. Queria fazer um adendo pra vocês. Que lugar bonito, gente. Bah, que visual. É muito bonito. Enfim, ele chega ali. Cadê o Chuck? Ele olha lá pra baixo. Tem uma pessoa lá embaixo. Tipo, como se o Chuck tivesse caído ou fosse empurrado, enfim. Cara, ele desce num desespero. Ele vai descendo as rochas ali, quase se machuca, vai descendo. Quando ele chega lá no final, o Chuck não tá ali. É apenas uma mancha na pedra, uma cor meio pálida assim, que lembra alguém caído. Não é possível, cara. Ele olhou de cima, era um cara caído. Ele olha, não é. Daqui a pouco ele olha pro penhasco de novo. No meio do caminho desse penhasco tem meio uma espécie de caverna, com uma espécie de luz de fogo saindo, né? Como se tivesse alguém lá dentro com alguma fogueira acesa. Ué. O mistério vai só escalonando, né? Então se tu não viu o filme e tu tá vendo esse vídeo agora, tu deve estar muito perdido, né? Mas fica tranquilo, o filme faz isso com a gente mesmo, a gente fica confuso. Mas é um confuso bom, porque a gente vai criando teorias enquanto a gente acompanha, né? Então o Ted do nada escala aquela parte ali do penhasco, entra na caverna, ele encontra quem lá? Uma mulher. Ela se auto-intitula como Rachel Solando, a verdadeira Rachel Solando, e diz que ela era uma psiquiatra muito renomada, que começou a descobrir os podres deles ali, dos experimentos. Ele fala, não pode ser. Ela falou, tu anda tomando água que eles te dão?
o cigarro que tu fuma é o cigarro teu mesmo ou o cigarro que eles estão te dando? Ele, como assim? Eles botam psicotrópicos na sua água, na sua comida, no seu cigarro. Eles estão mexendo com a tua cabeça pra despistar o que eles estão realmente fazendo aqui. Eles estão fazendo lavagem cerebral. Eles começaram lá na Coreia, agora estão fazendo aqui. E, meu Deus, aquelas bem teoria de conspiração mesmo, né? Daí ele fica, né, perdido, daí ele acaba dormindo ali. Tem mais alguns sonhos. E na manhã seguinte ela fala, tu não pode ficar aqui. Senão eles vão vir atrás de ti e é capaz de me acharem. Eu não quero que eles me achem. Daí ele vai embora. Cara, ele fica... O que tá acontecendo? Alguém me fala, o que tá acontecendo? Mas calma, fica tranquilo, a gente já tá se encaminhando pra parte final do filme. Ted então sai daquela gruta, escala o penhasco, e quando ele tá chegando numa ruazinha que tem ali na ilha, a ilha é bem grande, tá, gente? É bem grande, maior que alguns bairros aí que a gente conhece. No meio do caminho para um carro, e esse carro ele encontra com um daqueles militares que é líder ali do hospital, né? E ele dá uma carona pro Ted, o Ted tá bem desconfiado, ele fala, tô atrás do meu parceiro, do Chuck. Daí ele, vou te levar lá pro Dr. Colley e tu fala com ele. Ele chega lá, fala com o Dr. Colley, ele pergunta pro doutor, cara, onde é que tá o Chuck? O Chuck sumiu. Ele, que Chuck? Ah, não. Vocês estão brincando comigo. Ele já começa a ficar puto. Ele fala, não tem Chuck nenhum. Eu conheço todo mundo que trabalha aqui. Não, o Chuck, meu parceiro, que veio comigo. O parceiro que veio comigo. O homem que tava comigo. Que chegou na balsa. Aí o Dr. Colley fala assim, não, o senhor chegou sozinho. Aí tu, começa, o que tá falando? Daí ele, cara, ele se controla. É um cara que tem bastante raiva. Você percebe que o personagem Ted, ele é um cara raivoso, nervoso, ele perde a paciência muito rápido. Mas ali o que ele faz? Tá bom, ok. Não tem parceiro, né? Ok, vou entrar no teu joguinho. Vai lá, toma um banho, se arruma e tá decidido a invadir aquele farol e descobrir a verdade de uma vez por todas. No meio desse percurso, ele precisa chamar a atenção para distrair as pessoas responsáveis pela guarda, pela segurança da ilha. E ele vai lá na casa onde fica, geralmente, o Dr. Colley, uma casa bem luxuosa e tal. Ele tira uma lona de cima de um carro, um carrão bonito que o Dr. Colley tinha, pega a gravata dele, bota dentro do combustível, isqueiro, pum! Explode o carro do doutor. Antes da explosão rolar, ele tem um pequeno vislumbre de daquela criança, aquela moça que ele viu morta lá no meio dos corpos dos judeus, e também um vislumbre da esposa, como se ela quisesse que ele ficasse ali, como se ela não quisesse que ele seguisse adiante para descobrir a verdade, sabe? E ele tá bem decidido aí. Interessante que depois dessa explosão, ele vai em direção ao farol, ele olha para a água, respira fundo, como se tivesse que criar coragem para entrar naquela água, assim, como se tivesse medo de água, pula, mergulha, chega na ilha, dá um pau num guardinha, entra no farol, e aí tu começa a olhar junto com ele e tipo... Cara, não tem nada de esquisito nesse farol, é só um farol normal, aquelas escadas caracol lá dentro. Não tem como fazer experimentos com pessoas ali dentro, é um lugar super pequenininho, sabe? Não tem espaço pra carregar pessoas lá, daí ele já começa a ficar meio assim, né? Ele vai, abre uma porta aqui, outra ali, tá tudo vazio, chega no topo do farol, ele abre uma porta e encontra quem? O Dr. Colley. Tá lá, bom paz, esperando ele, sabia que ele tá vindo ali, e olha que legal, né? É e não é tão sutil, né? Mas ele tá buscando a verdade, a revelação aonde? No farol, né? Luz e revelação. Os simbolismos desse filme que são muito bacanas. E aqui, de fato, vem uma enxurrada de revelações. Have a seat. Aqui eu quero tentar descrever essa cena de uma forma que você consiga sentir o que a gente sente quando tá vendo no filme. Você percebe que o Ted, ele tá com medo, tá com raiva e ele tá confuso. Porque nada parece fazer sentido. E aqui o doutor começa a falar que tudo aquilo que está acontecendo ali, parte disso é de fato um teatro, um experimento. Mas não um desses experimentos de teoria de conspiração.
o doutor em nenhum momento mentiu. Não com o propósito de enganar o personagem. Deixa eu tentar explicar para vocês. O Ted, né, que se auto-apelidou, né, de Ted, tem o nome de Edward Daniels, ele não se chama, na verdade, Edward Daniels. Esse é um nome que ele criou para ele mesmo, uma espécie de mecanismo de defesa para ocultar uma verdade muito sombria, uma verdade muito dolorosa de lidar. O doutor fala que o nome verdadeiro dele é Andrew Ladies. Lembra que antes eu falei desse personagem, Andrew Ladies, no qual o Ted descreve... É que Ted é apelido de Edward, né? É um dos tipos de apelido. Você pode chamar Edward Ed, Ted, né? Então não ache esquisito, porque Ted é só um apelido para Ed, né? Edward Daniels é o Ted, né? É o Leonardo DiCaprio. E esse nome Andrew Ladies, que ele fala que é o nome responsável pela morte da esposa dele, é o verdadeiro nome dele. Andrew Ladies é o Ted. E ele é o paciente 67. Ele já está há 2 anos nessa ilha, sendo paciente do Dr. Colley. E essa não é a primeira vez que ele está criando toda essa narrativa de que ele é um agente federal, porque ele já foi, tá? Ele já foi um agente federal, mas ele já foi um militar, né? Mas não é a primeira vez que ele cria essa narrativa de que ele está perseguindo um tal de Andrew Ladies responsável pela morte da mulher dele, e que tem uma tal de Rachel Solando que desapareceu. Só que dessa vez, olha só que interessante, ele é o personagem mais violento da ilha. Ele é o paciente mais violento da ilha. E ele estava para ser lobotizado. Fariam lobotomia nele. Eles estavam prontos para isso. Porém, como o Dr. Colley acredita num tratamento mais humano, ele criou e orquestrou todo um teatro envolvendo vários funcionários da ilha, funcionários do hospital, né, com policiais, tudo, para criar essa narrativa, entrar no jogo, entrar na mente do Ted, que na verdade é Andrew, né, para aos poucos ele destravar essas memórias dele, que aos poucos vai, né, a gente vai acompanhando essas memórias dele no campo de concentração, ele enfrentando um militar nazista, alguns flashbacks da esposa dele, que a mente parece tentar reprimir a verdade. Eu vou entrar nesses detalhes, mas o plano era esse. É tudo um experimento psicológico para tentar libertar Andrew desse personagem que ele criou, dessa história de teoria de conspiração, dessa narrativa que ele inventou. E isso tudo é um mecanismo de defesa para ele se proteger da verdade. E a verdade é escrachada para aqui na nossa cara de uma forma que... Nossa, cara! A interpretação do Leonardo DiCaprio aqui dá até um nozinho na garganta, assim, sabe? As expressões dele, quando ele começa a ver as fotos, o médico mostra para eles, o Dr. Colley mostra para ele, aliás, fotos, essa é a tua família. Tá vendo essa menina aqui? Ela é tua filha. Aí a verdade pra gente vem assim, ó, bah, parece uma lavada, assim, porque Rachel Solando é um anagrama de Dolores Chanel, que é o nome da esposa dele. E o nome que ele bota pra ele lá de Edward Daniels, né, que é o Ted, enfim, também é um anagrama de Andrew Ladies. Então ele cria esses anagramas, né, misturando as letras para poder criar uma nova narrativa. E sabe aquela hora que ele conversou com a Rachel, que na verdade é só uma enfermeira aqui da ilha, que estava atuando, que fazia parte do processo de tratamento dele? Ela começa a falar, eu levei os filhos para a escola, naquela hora ele já começa a sentir umas pontadas, ela fala do lago, aquilo gera uma angústia para ele, tanto que ele sai meio perturbado. Tudo isso se conecta agora com a narrativa feita
contada, né, pelo Dr. Cawley sobre a verdade. Depois de todos esses conflitos e traumas que o Andrew sofreu, né, o personagem do Leonardo DiCaprio, é que antes eu tava falando o tempo todo sobre Ted, né, Ted é Andrew, tá, gente? Então eu vou falar agora o nome verdadeiro dele, que é Andrew. Depois de tantos traumas na guerra, as coisas horríveis que ele viu, foi obrigado a fazer, fez com que ele se entregasse ao álcool. Isso fez com que ele se afastasse da sua família. Ele era casado, sim, e tinha 3 filhos, né? Uma menina e 2 meninos. Isso o afastou. Então ele se isolava muito, chegava a trabalhar, só trabalhava, voltava, tomava bebida alcoólica, era um cara violento, se afastava. Só que a sua esposa, nesses surtos psicóticos, porque ela era maníaco-depressiva, ela, em algum desses surtos, tentou incendiar o apartamento com eles dentro. A decisão que ele teve foi de se mudarem desse apartamento que pegou fogo e morarem na casa do lago. Só que o Andrew, em vez de ele buscar ajuda, terapia, médicos, enfim, auxílio profissional para a esposa, ele se afastou dela. E num desses dias que ele volta do trabalho, ele a encontra toda encharcada, sentada no balanço lá de fora de casa, e ele pergunta onde é que estão as crianças. E as crianças estavam no lago. Ela os afogou. A cena dele vendo isso e tentando resgatar as crianças, né, tirar as crianças sem vida do lago, assim, cara, dá uma gastura, assim, porque aquela sensação de impotência, de horror. Cara, é impossível tu não sentir algo com essa interpretação dele, com essa cena, tipo, que situação horrorosa, gente, porque ele tira o corpinho delas lá encharcado, bota na grama, ele chora, ele grita, ele se senta do lado das crianças, ele tira o sapatinho da filha e faz um carinhozinho no pé dela, como se fosse, sei lá, trazer algum conforto, ajudar. Daí a mulher dele se aproxima dele, fala pra ele que ela o ama tanto e que agora ela pode pegar as crianças e levá-las pra dentro, pra dar um banho, arrumar elas, botar na mesa. Uns papos meio maluco de fazer, tipo, como se fossem nossos bonequinhos vivos. E nessa conversa, pá! Um susto, assim. Ele dá um tiro nela. Né? Ele tá ali com ela, tá fazendo carinho nela, mas ele saca uma arma sem a gente ver, sem ela ver, e dá um tiro nela, tirando a vida da esposa. Essa é a história do Andrew Ladies, na qual ele não consegue suportar. E a sua mente cria toda uma história, uma narrativa, onde os filhos nem sequer existem, e a morte da esposa foi causada por um incendiário chamado Andrew Ladies, e ele tá ali pra investigar, sabe? Tipo, ele criou todo um outro universo paralelo dentro da mente dele, se convenceu disso, só que como isso já teve durante um tratamento ali no hospital, né, com o Dr. Cawley, ele já teve um dia uma melhora e depois regrediu, a alternativa era a lobotomia. E o Dr. Cawley falou, não, deixa eu tentar uma última vez. E ele fala ali nessa hora no farol, tipo, não, mas e o Chuck, né? E o Chuck, meu parceiro, daí o Chuck entra, não é Chuck. O Chuck, na verdade, ele é um psiquiatra e era o psiquiatra do Andrew nesses últimos 2 anos, em contato direto com ele. Ele participou da brincadeira, digamos assim, do teatrinho, para fazer as coisas acontecerem. E assistindo agora pela segunda vez, você percebe tantas coisas, gente. O olhar desconfiado dos policiais no filme inteiro, porque, na verdade, eles estavam com medo, né? Porque, cara, ele é um paciente perigoso, violento, e ele já agrediu pessoas ali antes. O médico fala, inclusive, o Dr. Cawley fala, e a galera fica meio assim, né? A enfermeira fica com medo de atuar lá com ele, mas aparentemente tá tudo sob controle, porque eles estão entrando na narrativa dele e tudo mais. Cara, tem uns momentos aqui, alguns olhares, agora que tu começa a olhar pela segunda vez, pensa, minha nossa, cara, que massa! Porque o filme é bom de ver uma primeira vez, pelo plot, aquela reviravolta, eu falo, pô, não
acredito. Lógico, eu tenho certeza absoluta que muita gente pegou de cara. Ah, eu entendi no começo já. Ótimo. Ou não ótimo, né? Aí você não tem uma experiência tão legal quanto a minha, né? Que na primeira vez que eu vi o filme, eu fui pego de surpresa. Eu achava que eles estavam querendo manipular a mente dele porque para ocultar algo de errado. Só que isso também é um pouco de culpa da tradução do filme, né, para português, porque o nome do filme em inglês é Shutter Island, que é o nome da ilha. A ilha é Shudder. E o filme em português é Ilha do Medo. Aí tu pensa, cara, não tem como isso não invocar uma ideia de que é um filme de terror, de que tem algo sobrenatural, né? E essas visões que ele tem, a imagem estranha daquela mulher no começo do filme, né? Que tá olhando pra ele fazendo assim, sabe? Que agora, sabendo, né, o plot, tu sabe que na verdade, muito provavelmente ela tava replicando o que pediram pra ela, né? Porque deve ter sido comunicado com outros pacientes, ó, não falem com ele ou não falem sobre o experimento, né? E aí tu pensa, cara, olha só que interessante, cara. Mas enfim, eu não fui... eu fui levado pelo filme a entender que algo ia dar errado nesse sentido e me pegou. O plot twist funcionou comigo de verdade. Essa reviravolta realmente funcionou pra mim. Na segunda vez, obviamente não, porque eu já sabia, né, tudo. Porém, eu consegui pegar várias dessas coisas que eu não tinha reparado na primeira vez, né? Esses olhares, pessoas que... Cara, tem um momento no começo do filme, né? Que eles falam pros policiais entregar armas, e o Chuck, que não é um policial, ele não sabe pegar a arma do coldre direito aqui pra entregar, sabe? Não tem habilidade, não tem destreza. Porque ele não é um oficial, ele é um médico, né? Um psiquiatra. Cara, e a interpretação do Leonardo DiCaprio nessa hora, de quando vem essa revelação, cara, ela é muito comovente. Porque você consegue perceber através da expressão facial dele a dor, a culpa, aquele sofrimento reprimido, a culpa de não ter feito... Ele podia ter evitado a morte dos filhos dele e até a morte da esposa se ele tivesse buscado ajuda para ela no começo, quando ela incendiou lá o apartamento, que poderia ter sido uma catástrofe, mas não foi, né? Eles não buscaram ajuda profissional. Ele achou que se saíssem dali e morassem na casa do lago, tudo ia melhorar, mas não é assim que tu resolve os problemas. Aí se embriagando, sabe, se isolando. Isso ali é um território fértil para catástrofe. E foi o que aconteceu. Ele não consegue lidar com o que a esposa fez, ele se culpa por isso, e ainda tem o fardo de ter tirado literalmente a vida da própria esposa. Cara, é impossível tu imaginar a dor e o sentimento de culpa desse homem. É lógico que a mente dele vai quebrar. E o mecanismo de sobrevivência dele foi a mente dele criar toda uma história, toda essa narrativa envolvente, né? Que me pegou de surpresa. E aí aqui a gente vai pra cena final do filme, onde ele precisa verbalizar que ele se reconhece, né, como Andrew Ladies. E aqui ele verbaliza, né, na frente do diretor do hospital, tudo, né, daquele oficial. Eu tava louco pra fazer uma lobotomia, né? E ele fala, não, eu sou Andrew Ladies e reconheço tudo que eu fiz. Ele fala literalmente isso que aconteceu, né? Matei minha esposa porque ela tirou a vida dos meus filhos. E toda essa narrativa eu criei na minha mente, papapá. Ele fica, puta, cara, e agora? Como é que ele vai lidar com isso, né? Deu certo, então, no tratamento? Curou. E a cena final do filme é literalmente ele sentado do lado de fora ali do hospital, naquele jardim bonito e tal. O Chuck, que não é Chuck, né? O psiquiatra dele, interpretado ali pelo Mark Ruffalo, senta do lado dele, entrega um cigarro pra ele fumar e tal. E de repente ele fala pra ele assim, ó. Dia bonito, né? Preciso dar um jeito de sair daqui. Aí ele começa a meio que repetir aquele monólogo da teoria de conspiração. Putz, cara, daí tu é levado a pensar. Essa foi exatamente a minha interpretação. Vou falar pra vocês qual foi a minha interpretação na primeira vez que eu vi esse filme. É que não deu certo. Ele não conseguiu sustentar a verdade e regrediu mais uma vez. Aí ele olha pro Mark Ruffalo e fala a seguinte frase. The place makes me wonder. Yeah, what's that, boss? Which would be worse? To live as a monster? Or to die as a good man? E aqui eu pensei, putz,
acabou-se, né? Vai lá pra lobotomia, porque, né, vem os médicos ali, o personagem do Mark Ruffalo olha pro Dr. Cole e faz assim, né, tipo, não deu boa, não deu certo, regrediu. Só que agora, olhando pela segunda vez, a minha visão foi totalmente diferente e eu acho que essa é a minha interpretação final. Aí agora eu preciso de vocês que estão me assistindo aqui para me ajudarem a ver se eu tô certo, se eu tô errado, ou se vocês têm uma outra teoria sobre esse final, porque é um final que ele é mais aberto mesmo, né? Mas a minha visão é que ele não consegue de fato sustentar essa verdade, beleza, isso eu concordo, ele não consegue lidar com isso, só que ele não regrediu. Ele conscientemente optou por deixar que fizessem com ele a lobotomia. Tu vê pelo comportamento que ele faz quando ele se levanta e caminha bem calmamente. Parece que está em paz até com essa decisão na direção dos médicos, porque eles veem meio que tipo, será que a gente vai ter que algemar ele? Eles ficam com medo dele, né? Mas eles abrem alas assim pra ele passa tranquilo e tal. Aí tu vê que um guarda tá ali com a mão meio de punho fechado, ele bota a mão para trás, de tipo assim, entendi. Tá tranquilo, vamos lá então. Como se ele realmente aceitasse esse final para fazer a lobotomia. Ele acredita que isso é a única forma dele poder viver em paz. Deles fazerem ele esquecer. Ele não consegue sustentar a verdade. E depois de tanta clareza, é óbvio que o processo deu certo. Ele entendeu quem ele é e que tudo aquilo era uma construção como um mecanismo de defesa. Só que ele não é capaz de lidar com essa verdade. E é difícil, né? Não tem como tu julgar uma pessoa depois de tudo que ela passou de tomar essa decisão. Nossa, não dá nem pra dizer que é condenável, porque simplesmente eu não tenho palavras pra opinar sobre a decisão dele. E o filme acaba assim. Pá! Que filmaço. Cara, que filmaço. Scorsese é cinema, não tem jeito. Esse cara é mestre em tudo que ele faz. E é tão impecável a atuação do Leonardo DiCaprio nesse papel aqui que, cara, ele me fez ter raiva, ele me fez ficar intrigado. Eu fiquei com dúvida várias vezes sobre que trama é essa, o que está acontecendo? Será que essa teoria realmente é válida? Porque em vários momentos, pô, que teoria exagerada, né? Tem teoria de conspiração e tudo mais. E, cara, não é bem assim, né? Meu, cara, e agora, né, vendo pela segunda vez o filme, essa é literalmente a segunda vez que eu vejo esse filme. Não sei por que eu não vi mais, talvez por falta de oportunidades. Mas é um filme tão bom, cara, bonito visual, esse visual gótico, tem essa pegada dos filmes antigos do Hitchcock, né? Essa vibe mais noir, investigativa. Sabe aquela pegada do investigador, detetive meio canastrão? Tu vê pela atuação do Léo no começo do filme mesmo? O Léo, a minha intimidade com o cara, né? O Leonardo DiCaprio, né? Tu vê pela interpretação dele meio canastrona proposital, não porque é um ator ruim. É impossível tu falar isso desse cara, tudo que ele faz, ele manda bem demais, né? Mas essa interpretação dele meio canastrona, bem legal, que aos poucos vai se transformando numa coisa mais carrancuda, mais sisuda e colapsa, né? Cara, que filmão, gente. Sensacional. No fim das contas, A Ilha do Medo não é um filme sobre mistério, conspiração ou instituições sombrias. Esses elementos existem, mas funcionam como uma camada de proteção. O verdadeiro núcleo do filme é a culpa e o que a mente humana é capaz de fazer para sobreviver a ela. Andrew Ladies não enlouquece porque ele perdeu a família, ele enlouquece porque ele sobreviveu a isso. A ilha, o hospital, os médicos, o farol, tudo isso pode ser lido como extensões da psique de Andrew. Cada espaço representa um estágio do trauma, a negação, a raiva, a barganha, a tentativa desesperada de racionalizar o que aconteceu. O farol, que Ted acredita esconder experimentos monstruosos, é justamente o oposto, é o lugar da verdade. A luz não revela o horror externo, mas ilumina aquilo que ele mais teme reconhecer. Do ponto de vista psicológico, Andrew vive um processo clássico de dissociação, incapaz de integrar quem ele é com o que fez, ou com o que não conseguiu impedir. Ele cria Ted Daniels, um homem justo, funcional, moralmente íntegro, e Ted é a versão que pode continuar existindo no mundo. Andrew é a verdade, mutilada, silenciosa e insuportável. Por isso a pergunta final do filme não é retórica. É melhor viver como um monstro ou morrer como um homem bom? Essa frase sugere algo profundamente perturbador. Andrew entende tudo.
ele não recai, ele escolhe. A lobotomia deixa de ser uma punição e passa a ser um ato de fuga consciente, não da dor física, mas da memória, não do mundo, mas de si mesmo. Scorsese não oferece redenção, ele oferece um espelho. E talvez o que torna a Ilha do Medo tão desconfortável seja isso, a ideia de que, em certas circunstâncias, lembrar pode ser mais cruel do que esquecer, que a sanidade nem sempre é um prêmio, às vezes é uma sentença. No fim, Andrew não quer justiça, não quer perdão. Ele quer silêncio. E a ilha finalmente concede isso a ele. Então é isso, meus amigos, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Caso tenham gostado, deixem o seu like, comentem aqui no vídeo e compartilhem esse vídeo com aquela pessoa que nunca entendeu o final desse filme. Ou só para aquela pessoa que você sabe que gosta e quer ter uma opinião diferente, quer ver alguém falando sobre. Vamos fazer esse canal crescer? Conto com vocês, hein? Espero que tenham gostado de verdade. Gosto muito da indicação de vocês de filmes aqui, tá? Inclusive esse filme é indicação de vocês. Deixem indicações que vou trazer todas as indicações que vocês me pedirem. Talvez não tão imediato, né? Mas vou trazer com certeza. Beijão pra vocês, a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!